Fala aí pessoal, beleza? Quem falou tá trazendo mais um vídeo e hoje vamos falar sobre a rodada 30, 31, 19? Qual rodada do Brasileiro? Já tô perdido. 34? Hã? Não sei. Esse campeonato tá uma bagunça, rodadas todas desorganizadas, mas a gente vai começar falando da rodada 30, 30ª rodada, que aconteceu nesse fim de semana. Começando com Corinthians e Fortaleza, na Neoquímica Arena, o Corinthians venceu por 1-0, e assim como foi na rodada 29, o gol teve que sair no finzinho do jogo, dessa vez não tão no finzinho, né, porque contra a Chapecoense na 29ª rodada foi no último minuto, dessa vez ainda faltava 3 minutos mais os acréscimos para o jogo acabar. O gol da vitória foi marcado pelo Cantígio e o Corinthians venceu então o Fortaleza no confronto direto ali. E agora está um ponto atrás do Leão. Fortaleza é o quinto colocado com 48 pontos, o Corinthians é o sexto com 47. É uma briga por vaga direta na Libertadores que no final das contas pode acabar sendo dos dois, né? O quinto e o sexto colocados podem ir diretamente para a fase de grupos da Libertadores, dependendo ainda de alguns resultados, né, como o Bragantino sendo campeão da Sul-Americana. Vamos seguir com a rodada. A maior rivalidade do Brasil entrou em campo, o Grenal, Internacional e Grêmio no Beira-Rio. O Grêmio na situação que a gente sabe como está, muito complicada, e com essa derrota para o Inter isso se agravou mais ainda. O Inter venceu o jogo por 1-0 com gol do Tyson, bela assistência do Edenilson. O jogo em si foi bem fraquinho. O Inter finalizou 9 vezes ao todo, fazendo 2 finalizações na direção do gol, uma entrou, né? O Grêmio chegou 8 vezes, 5 na direção do gol. O Marcelo Lomba fez algumas boas defesas, o Grêmio jogou melhor, até porque era quem mais precisava da vitória. O Grêmio vinha apresentando uma melhora no seu futebol nos últimos jogos, mas a vitória não vem. E esse Grenal era uma final para os dois times, já que o Inter, que teve uma temporada também ruim, né? Porque não ganhou nada, mas deve confirmar a vaga na Libertadores para a próxima temporada. Esse jogo foi como rebaixar o Grêmio, né? Na minha opinião, o Grêmio já está rebaixado. Vai ser muito difícil. E no fim do jogo teve confusão, porque os jogadores do Inter e a torcida estavam comemorando realmente como se fosse um título. Alguns jogadores do Grêmio não gostaram, e aí foram para cima lá. Foi expulso no fim do jogo o Cortez. Depois que o jogo acabou, já o Cortez foi expulso pelo lado do Grêmio. E o Patrick, que foi quem pegou os caixões de papelão na torcida, com a letra B e o símbolo do Grêmio, o Patrick também foi expulso. Eu acho que o Thiago Santos do Grêmio, que foi quem ficou mais revoltado, também deveria ter sido expulso, mas não foi. E teve invasão da torcida do Inter ao campo, na euforia, e o Grêmio estaria cobrando, porque a torcida do Grêmio foi punida, não vai poder ir aos estádios até não sei quando, mas até o fim desse campeonato, certeza, né? Não vai poder estar apoiando o time na arena do Grêmio, nem fora de casa também. Esse jogo foi o primeiro Grenal de torcida única da história no Beira-Rio, né? Se fosse na arena do Grêmio, seria portões fechados. Teve mais uma vez também o Rafinha tretando com os gandulas. É a 7ª vez que acontece com ele no campeonato. E é isso, vitória do Internacional, que comemorou como título, e derrota para o Grêmio, que encaminha o rebaixamento. O Fluminense, que é o adversário do Grêmio na 31ª rodada, venceu por 1-0 o Sport, com gol do David Braz no último minuto. David Braz é ex-Grêmio. E a torcida já estava cobrando muito o Fluminense quando no final do jogo sai o gol da vitória do Tricolor em cima do Sport. E o Flu segue sonhando com uma vaga na Libertadores. E o Sport também se complica muito em relação ao rebaixamento. Ainda tem aquela punição que a gente não sabe se vai haver ou não, né? Por uma escalação irregular.
Todos os resultados do sábado foram 1 a 0 para o mandante. No domingo tivemos o ensaio da final da Sul-Americana, Bragantino e Atlético Paranaense, com vitória do Furacão. Venceu por 2 a 0 com um gol de falta do Marcinho, onde o goleiro Cleiton, na minha opinião, falhou, né? Já falei várias vezes do Cleiton, não acho ele um bom goleiro, acho que o Bragantino pagou muito caro nele, né? Mas Red Bull aí tem grana. Só que às vezes, né, faz contratações de jogadores jovens, né, promissores. Só que eu nunca achei o Cleiton promissor no Atlético Mineiro também, né? Esse foi um dinheiro, na minha opinião, jogado fora. O outro gol foi marcado pelo Pedro Rocha já no fim do jogo. O Bragantino finalizou mais vezes, teve mais posse de bola, mas o Atlético Paranaense foi mais eficiente. Inclusive, além das 2 finalizações que entraram, né, e foram gol, teve mais 3 que foram na direção do gol e o Cleiton, por um milagre, defendeu. O Atlético Paranaense muitas vezes não é o time que toma conta do jogo, né, assim com o Valentim, mas tem sido muito eficiente, né? Foi assim na semifinal da Copa do Brasil. E o Bragantino já aproveita para ver, né, como é que o Atlético jogou e corrigir os erros da sua equipe para a final da Sul-Americana ainda nesse mês, no dia 20. O Atlético Mineiro venceu por 1 a 0 o América Mineiro no Mineirão. O presidente do América Mineiro, que antes do jogo tinha falado que o Atlético não ia tirar 3 pontos do América, ou seja, ele jogou uma pressão absurda para os jogadores dele e motivou o Atlético Mineiro, que venceu por 1 a 0 com o gol do Guilherme Arana, que sem dúvida hoje é o melhor lateral esquerdo do Brasil, o melhor lateral esquerdo brasileiro, que não vai estar na seleção nessa rodada eliminatória para não desfalcar o Atlético nessa reta decisiva do Brasileirão. E com essa vitória o Atlético Mineiro chegou aos 65 pontos na liderança do campeonato, 10 a mais do que o vice-líder. Teve clássico também São Paulo, Santos e Palmeiras, final da última Libertadores. E assim como na final deu Palmeiras. O Palmeiras venceu por 2 a 0, o que poderia ter sido mais, já que o Rony teve um gol anulado. Teve 2 gols anulados o Rony, né? Na minha opinião o primeiro gol não deveria ter sido anulado, marcou falta do Dudu. Para mim não houve falta alguma. O impedimento é discutível, não consegui ver se estava à frente ou não, mas tudo bem, a falta eu achei absurdo. Mas o Rony fez outro gol, o Rafael Veiga também fez um golaço, grande vitória do Palmeiras. Chega aí a sua 5ª vitória seguida e quebra a sequência de 2 jogos sem perder, de 2 vitórias seguidas do Santos. E o Palmeiras chega muito bem para a Libertadores, se continuar assim até lá também, né? Mas o Abel Ferreira está rodando o time e os jogadores estão indo bem, o coletivo, enquanto o Flamengo, né, o momento não está muito legal, já vamos falar do jogo dele. O Santos ainda corre um perigo de ser rebaixado, mas na minha opinião os rebaixados já estão definidos. Falei isso no último vídeo. O Bahia venceu por 1 a 0 o São Paulo na Arena Fonte Nova. O gol foi marcado pelo Rossi, que acabou de voltar de lesão. O questionado Volpi fez uma boa partida, mas esse gol não tinha como ele defender. Belo gol do Rossi, boa vitória para o Bahia. Grande vitória do Bahia, que segue aí invicto no comando do Guto Ferreira. E abre 6 pontos de vantagem da zona de rebaixamento. Está 1 ponto atrás do São Paulo, que é o 14º colocado. São Paulo com o Rogério Ceni até agora oscilando muito. São 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate aí do Rogério no comando do São Paulo. O Ceará recebeu o Cuiabá na Arena Castelão e o Vozão venceu por 1 a 0 com o gol do zagueiro Messias aos 2 minutos do segundo tempo. E o Ceará igualou o número de pontos do Cuiabá com essa vitória. Chegou aos 39 pontos, abriu 9 pontos de vantagem da zona de rebaixamento. E ontem, na segunda-feira, a Chapecoense, rebaixada, recebeu o Flamengo na Arena Condá. E os dois empataram em 2 a 2. O Flamengo chegou ainda brigando pelo título, ainda sonhando com a possibilidade de ser campeão brasileiro, mas aqui, com esse empate, não tendo vencido a Chapecoense, na minha opinião, pode esquecer. O Flamengo até saiu na frente com o Mateuzinho, inclusive um belo gol do lateral direito, substituindo o Isla, que foi convocado aí pela seleção chilena. O Tite não levou jogadores aqui para a seleção brasileira, mas as outras seleções levaram os jogadores para a eliminatória. Bem, em 3 minutos o Caio Nunes virou o jogo para a Chapecoense, fez 2 a 1 para a Chape. E aí, ainda antes de acabar o primeiro tempo, o Michael empata o jogo para o Flamengo. Mais uma vez o Michael salvando o Flamengo de uma derrota. E no segundo tempo não saiu o gol, teve um lance bem polêmico aí que o Flamengo reclamou bastante, de um pênalti em cima do Gabigol, que na minha opinião é muito discutível, e falaram que ele estava impedido na hora, mas mesmo se não tivesse, eu não sei se seria pênalti ou não. Não acho que o goleiro saiu para pegar ele, cara. E o Flamengo teve um jogador a mais
durante 30 minutos do segundo tempo. Então não é justificativa que não teve um pênalti, que a arbitragem prejudicou e tudo. Não é justificativa para dizer, né? Jogou mal e isso não é falado, né? É para desviar o assunto. Nos últimos jogos não vem jogando bem e, na minha opinião, o título brasileiro já é do Atlético Mineiro. Tem o Palmeiras ali na parada ainda, né? Ainda joga com o Atlético. Mas, na minha opinião, o Atlético Mineiro vai sair da fila aí depois de muitos anos, né? É o primeiro campeão da história e 50 anos depois vai voltar a ser campeão. Mas tudo pode acontecer, né? No ano passado a gente também não esperava, são 10 pontos de diferença. O Flamengo ainda tem um jogo atrasado contra o Grêmio, mas que vai ser só depois da final da Libertadores. Então isso muda muitas coisas. Eu acredito que se o Flamengo ganhar a Libertadores, ele não vai nem ligar mais pro brasileiro. Como eu acho que o Renato já deve estar pensando nisso, né? Bem, ficou faltando um jogo da 30ª rodada, que é Atlético Goianiense e Juventude. O jogo foi adiado para o dia 23, o que na minha opinião não faz sentido nenhum, porque o Flamengo jogou com o Atlético Goianiense pela 19ª rodada na sexta-feira passada, no dia 5 de novembro, jogo adiado da 19ª rodada, e o Flamengo voltou a jogar agora pela 30ª rodada, a rodada atual, né, que passou agora, contra a Chapecoense na segunda-feira. Por que o Atlético Goianiense não jogou com o Juventude na segunda-feira também? Não faz o menor sentido. A CBF gostando de complicar o calendário. E já tem jogo da 31ª rodada hoje, terça-feira. Eu ia separar os palpites, a projeção da rodada do resumo da rodada 30, né? A projeção da rodada 31 do resumo da rodada 30. Mas como o jogo já é hoje, terça-feira também, vai tudo junto. Mas vamos ser mais rápido aqui, para o vídeo não ficar com 30 minutos, né? Ainda quero falar um pouco de Série B no final. Vamos lá, pela rodada 31 então, o Grêmio encara o Fluminense na Arena do Grêmio, de portões fechados. Foi punido, não vai ter sua torcida para apoiar, o que ainda dificulta mais, né, a situação do Grêmio contra o rebaixamento. 19º colocado, 26 pontos. O Fluminense brigando por Libertadores. Meu palpite é uma vitória de 2-1 para o Fluminense. Agora amanhã, quarta-feira, Atlético Paranaense recebe o Ceará no Castelão. No Castelão não, né? Castelão é a casa do Ceará, na Arena da Baixada. Então, Atlético Paranaense e Ceará. O Ceará é o 10º colocado, o Atlético Paranaense 11º, um ponto de diferença dos dois, né? O Ceará tem 39 e o Atlético 38. Jogando em casa, eu acho que o Furacão vence a partida por 2-0. O Ceará não joga bem com o Thiago Nunes e as vitórias que ele conseguiu foi 1-0 jogando em casa, contra times mais fracos. Mas é o Thiago Nunes reencontrando o Atlético Paranaense, né? O time onde ele fez toda a sua história aí como treinador, ganhou a Sul-Americana em 2018 e a Copa do Brasil em 2019, coisas que o Valentim pode ganhar nesse ano. Tá na final das duas, pelo Atlético Paranaense. 7 da noite, o Atlético Mineiro encara o Corinthians no Mineirão. O Corinthians tem sofrido muito para ganhar seus jogos, né? Nos últimos dois aí que venceu foram com gols no finalzinho. E o Atlético, líder absoluto do campeonato. Eu acho que o Atlético Mineiro vai vencer a partida por 2-0. Também às 7 horas tem Santos e Bragantino na Vila Belmiro. Santos precisando se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. E o Bragantino lá no G4, querendo se manter ali para conseguir uma vaga direta na Libertadores, caso ele não vença também a Sul-Americana, no dia 20. Mas tá aí, meu palpite é 2-1 pro Bragantino. 8h30, o Palmeiras recebe o Atlético Goianiense no Allianz Parque, em busca da 6ª vitória consecutiva. Eu acho que o Palmeiras vai conseguir e vai vencer esse jogo por 2-0. 9h30, Fortaleza e São Paulo no Castelão. Reencontro do Rogério Ceni com Fortaleza, o clube onde ele fez história como técnico, e agora ele treina o São Paulo, o clube onde ele fez história como jogador, mas como técnico ainda nada, né? Fortaleza caiu de rendimento como era de se esperar, o São Paulo segue no mesmo ritmo desde o início do campeonato. Um ritmo ruim, lento. Meu palpite é empate, 1-1. O Sport joga com o América Mineiro no mesmo horário, na Arena Pernambuco. Meu palpite é 1-0 para o América. E o último jogo aí da quarta-feira é Juventude Internacional, um confronto gaúcho. E ano que vem o Inter não deve ter nenhum confronto gaúcho para fazer na Série A, né? O Juventude também está na zona de rebaixamento, assim como o Grêmio. Eu acho que o Inter, que já praticamente enterrou o Grêmio, também vai enterrar o Juventude. Meu palpite é 2-0 para o Inter. Fechando a rodada 31, na quinta-feira o Flamengo enfrenta o Bahia no Maracanã, às 7 da noite. O Bahia que está aí sem perder 7 jogos sem perder o Bahia, enquanto o Flamengo está aí nessa fase oscilando muito.
e sendo muito pressionado também pela torcida e pela imprensa. E se não vencer esse jogo, cara, eu acho que não tem como o torcedor acreditar mais que vai vencer, né, o campeonato. E meu palpite é um empate, cara. O Bahia eu acho que vai chegar a ser o 8º jogo sem perder, porque vai dar trabalho. Eu vou de 1-1. Esse é meu palpite. A classificação atual está aí, né? O Flamengo está com 54 pontos, o Palmeiras 55, o Atlético Mineiro 65. Então vocês tirem as suas conclusões sobre o título, né? Sobre a briga pelo título. O Palmeiras vencendo de novo, ele pode ficar na briga até o jogo contra o Atlético, que aí é a decisão. E na parte de baixo, para mim está definido. Eu acho que os rebaixados serão Sport, Juventude, Grêmio, Chapecoense, não vai mudar. Agora quem já está lá na Série B e vai ficar, né? O Cruzeiro e o Vasco, que perdeu de 4-0 para o Botafogo na 34ª rodada da Série B, no domingo. E com essa vitória o Botafogo assumiu a liderança, praticamente confirma sua volta à Série A e pode voltar sendo campeão. Tá com 1 ponto à frente do Coritiba, que é o segundo colocado com 61 pontos. Terceiro está o Avaí com 58, o CSA é o 4º com 55. Esses times estariam subindo hoje para a Série A. A 35ª rodada já está em andamento. O CSA, que é o 4º colocado, empatou ontem com o Avaí, que é o terceiro, em 1-1. Temos ali brigando também pelo acesso Goiás, CRB, Guarani, Náutico e Vasco, se você quiser botar aí os dois, mas eu acho que o Náutico e o Vasco não tem como, né, cara? E eu acho que os 3 primeiros já subiram, falam que o Avaí pode perder 6 pontos aí por atos racistas da torcida, que eu acho um absurdo, porque o torcedor... Tivemos o Brusque sendo punido aí na Série B também por conta disso, mas foi um dirigente do clube que foi o culpado. Agora, quando é o torcedor, o que você pode fazer? Punir o torcedor exclusivo, porque eu também sou contra a punição coletiva da torcida. Não foram todos os torcedores que fizeram. Agora, se você quiser também tirar a torcida do estádio, é menos mal do que você tirar a ponta do time. O time não tem nada a ver com a atitude da torcida. Então eu espero que não dê nada essa perca de pontos para o Avaí, que seria muito injusto. Agora, a vaga em aberto para mim é a 4ª, que está ali, né? O CSA e Coritiba com o mesmo número de pontos, CRB 1 ponto a menos, o Guarani com 2 pontos a menos ali. Esses 3 aí estão brigando, esses 4, né, pela 4ª vaga. Náutico e Vasco, esquece, mais um ano na Série B. E eu não sei nem o que falar do Vasco. Em breve eu vou fazer um vídeo lá no canal Ligados no Vascão, que é o canal que eu tenho sobre o Vasco. Faz tempo que eu não falo nada, mas vou falar lá. Vamos fazer um vídeo lá. Então se você não é inscrito lá, se inscreve. Vou botar o link na descrição, você se inscreve lá. Que assim que acabar essa Série B, eu vou fazer um vídeo lá. Mas é isso, vídeo aqui com 16 minutos, até que não ficou grande. Ficou até menor que alguns resumos isolados. Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. E ativa o sininho das notificações para não perder nada. Essa semana tem eliminatória, vai ter vídeo aqui sobre isso. Vai ter também o resumo da rodada na quinta-feira. Resumo da 31ª rodada do Brasileirão Série A. Também vamos comentar sobre a rodada da Série B se ela tiver acabado, já que tem jogo lá de segunda a sexta. E se você achou esse ano bagunçado no calendário brasileiro, o ano que vem, amigo, vai ser muito mais bagunçado e muito mais apertado do que esse foi. Mas é isso, até o próximo vídeo, valeu, falou e é nóis. Tchau.